Cara comunidade, hoje na nossa liturgia, nós temos essa bela narrativa do Evangelho de São Lucas. Nosso Senhor entrando na sinagoga no dia de sábado, indo ensinar no dia de sábado. O sábado era um dia muito especial para os judeus, como ainda o é. É o dia que eles guardam repouso. Porque, de acordo com o Pentateuco, de acordo com o texto do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E se Deus descansou no 7º dia, era também para o homem repousar. Então, os judeus, eles levam isso muito firme, de uma forma muito precisa. O 6º dia era o dia de descanso para se poder fazer também o quê? Orar, rezar, escutar a palavra de Deus. Nós sempre ouvimos isto, né? Nós sempre escutamos essas narrativas, mas aqui na minha região de Fortaleza, Ceará, do Nordeste, nós temos poucos judeus. Nós não temos muita convivência com os judeus. E apesar de eu saber isso intelectualmente, uma época, quando eu estava numa paróquia, eu precisei de um engenheiro de som para resolver um problema específico do som, que era muito problemático na paróquia. E eu encontrei um engenheiro de som. E o engenheiro de som era judeu. E eu, assim, muito lesado, muito à toa, fui atrás do judeu, do engenheiro de som, no dia de sábado, na casa dele. Assim, bem tranquilo. Quando eu cheguei lá, na casa dele, ele me atendeu, ele ficou assim, mas hoje é sábado. Nós não fazemos nada no sábado. Tanto que a gente lê no Evangelho, sabe que o sábado é importante para os judeus. Eu fui lá no sábado como fosse um dia qualquer para eles. Aí ele disse assim, mas eu não sou um judeu ortodoxo, o senhor pode entrar. Aí entrei. Aí a casa estava toda escura, tudo fechado, as cortinas fechadas. Aí ele disse assim, se eu fosse um judeu ortodoxo, nem as cortinas eu podia abrir. Mas eu vou abrir as cortinas aqui para o senhor. Aí abriu as cortinas lá, entrou um pouco de luz. E ele saiu. Foi pegar algum material dele lá dentro do interior da casa. E eu fiquei na sala o aguardando. Gente, a minha experiência lá foi incrível. Eu achei incrível aquela experiência. Eu estava no sabá, no dia de repouso. Ele me disse que eles preparam tudo na sexta-feira para no sábado estar totalmente dedicado à oração. Eu senti como que a presença de Deus dentro daquela casa. Eu fiquei olhando aquilo ali, que coisa esquisita, que coisa estranha essa situação. Aí eu tive uma experiência muito simples e profunda com que eles têm de guardar o sábado de uma forma tão intensa. Pois bem, Nosso Senhor vai ali na sinagoga no dia de sábado. E era o dia também para escutar a palavra de Deus, porque, como eu disse, no Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e por isso eles descansavam. Bom, então Nosso Senhor está aqui, na sinagoga. E para nós é muito estranho, a gente não consegue entender por que tanto problema com o pessoal no dia de sábado. Porque se Nosso Senhor fizesse essas curas em outro dia, não teria problema. O grande problema dos judeus aqui diz muito bem, eles o observavam para ver se podia curá-lo, se iria curá-lo em dia de sábado. O problema deles era a ação do Senhor no dia de sábado. Porque esse problema que para nós é tão estranho, nós temos um texto, tanto do Padre Caetano, que analisa isto, Nova Jerusalém, como nós temos um texto que é mais acessível a todo mundo, que é Jesus de Nazaré, do Papa Bento Cardeal Ratzinger. Ele escreveu como Papa, mas ele escreveu como Ratzinger. Ele analisa essa situação. Ele diz que só havia uma possibilidade para Nosso Senhor, de fato, curar no sábado. Se Ele fosse Deus. Para nós, a gente não consegue entender isso. Porque
havia autoridade da palavra de Deus sobre o repouso do sábado, e só uma pessoa tendo a mesma autoridade de Deus que poderia quebrar o repouso para fazer alguma coisa. Então, se os judeus aceitassem ou aceitarem, que ainda hoje não aceitam Jesus de Nazaré, se eles aceitassem Jesus fazendo aquilo ali, eles estariam dizendo que Jesus Cristo era Deus. Então, para eles, aquilo era uma coisa completamente impossível. Aqui é que está a situação do conflito, que para nós nos foge muito. Mas nosso Senhor aborda aqui de uma forma muito bela. Ele diz, no sábado, nesse dia de repouso, a gente pode salvar uma vida ou deixar de perder? Ou deixar perder? Então ele vai dizer, não é? Porque nosso Senhor poderia ficar muito tranquilo. Nosso Senhor poderia nem curar, porque já estavam querendo pegar um motivo para, vamos dizer, se colocarem contra ele. Nosso Senhor podia até, vamos dizer, deixar para lá, mas nosso Senhor parece que fica implicando. Ele faz questão de curar. Ele cura no sábado. E ele cura no sábado dizendo já várias coisas. Que ele tem uma autoridade divina para fazer aquilo ali. E que ele vem salvar. E para nós cristãos, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque foi no domingo, no primeiro dia da semana, que o Senhor ressuscitou. Então, o dia dos cristãos de repouso, que é para também ser um dia de oração, é o dia primeiro da semana, que é o dia da ressurreição, mas também existe uma explicação teológica sobre isto. Quem falava muito essa situação era o Padre Caetano. O Padre Caetano comentava que Deus criou o mundo em 6 dias, mas faltava salvar a criação. O 7º dia é o dia da salvação, é o dia do Filho de Deus. Então, na verdade, a criação, ela se fecha no 7º dia com a salvação do Filho de Deus. E o dia de repouso é o dia que vem posterior, o primeiro dia da semana. Por isso que nós cristãos guardamos. A explicação mais simples é porque o Senhor ressuscitou no domingo. Alguns grupos, não é, que se consideram evangélicos, viram lá que no Antigo Testamento que se manda guardar o sábado. E ficam guardando o sábado. Padre Caetano sempre dizia, esses cristãos que guardam o sábado não entenderam a novidade do dia de Jesus Cristo. Ainda estão dentro do Antigo Testamento. Mas, olhando para esse problema, que os judeus, eles não tinham condições, ainda os teólogos, tem teólogos judeus que dizem isso. Se nós aceitarmos Jesus de Nazaré, nós temos que aceitá-lo como Deus. É a única coisa que pode solucionar esse problema. E como eles não aceitam, fico deixando de lado. E ainda hoje, o povo judeu aguarda o Messias. Os judeus oram, aguardando, esperando a manifestação do Messias. Que coisa difícil. Mas o Messias que nós acolhemos, que é o Senhor, que é Jesus de Nazaré, nós sabemos que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, às vezes a gente fica assim sofrido porque os judeus que são o povo eleito, eles são o povo eleito, ainda estão aguardando a manifestação do Messias. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que um dos grandes sinais dos tempos será a conversão dos judeus a Jesus, a nosso Senhor. Mas eu escutei um testemunho tão belo nesses dias de um grupo de judeus aqui, ortodoxos no Brasil, que se converteram a nosso Senhor. E alguns deles foram para Israel. Quando chegaram lá em Israel, uma família desses que se converteram a nosso Senhor, eles parece que foram mais para o norte, foram para Haifa, e iam visitar os parentes que estavam mais ao sul, em Tel Aviv. É isso, parece que era Tel Aviv, na cidade mais ao sul. Aí eles, quando telefonaram para os parentes deles, e os parentes deles já sabiam que eles tinham se convertido ao Evangelho,
disseram que eles não queriam recebê-los, porque eles tinham se convertido ao cristianismo. E eles viajaram para o sul, e mesmo assim eles disseram que iam visitar lá os seus parentes judeus. Quando eles chegaram lá, tinha acontecido um grande problema. Aconteceu um grande problema. Uma das crianças da família avançou num campo minado. E quando essas crianças avançam no campo minado e põem o pé na mina, eles estudam na escola e sabem o que tem que fazer. Eles têm que ficar lá. Porque na hora que eles tirarem o pé da mina, a mina explode e despedaça a pessoa. Então, um dos filhos lá da família tinha entrado nessa situação de mina. E eles chegaram. Quando a mãe da criança viu, disse que eles não eram para ter ido lá, que é por isso que Deus estava castigando eles, e não sei o que lá. Ficaram muito aborrecidas com a presença desses judeus que se converteram. E a televisão tinha ido para lá, estava todo mundo em volta, polícia, exército, todo mundo em volta, e estava filmando, e a coisa era, estava só esperando o menino que ia cansar o momento e ia explodir, ia pegar o corpo do menino despedaçado e ia entregar para a família. A história era simplesmente essa. Então, esse homem chega, vê aquela situação, fala com o soldado que está lá fazendo barreira, que ele quer ver essa criança. Ele diz, mas não pode, o senhor vai entrar no campo minado e vai morrer. Aí ele foi e falou que em nome de Jesus de Nazaré, em nome de nosso Senhor, ele iria tirar aquela criança de lá. O soldado ficou horrorizado com o que o cara estava dizendo, mas deixou o homem atravessar a barreira. E ele foi andando até a criança. Aí, sim, antes dele fazer isso, ele disse para a mulher, eu vou trazer o seu filho de volta. Ela disse, se você trazer o meu filho vivo de volta, toda a minha família se converterá a Jesus de Nazaré. Toda a minha família, que ela era uma espécie de matriarca, haverá de aceitar Jesus como Messias. Pois ele foi lá na barreira, falou com o soldado deixou ele entrar. E ele foi andando, caminhando até o menino. E o menino lá com o pé em cima da mina, sem tirar. Aí ele foi, chegou, falou com o menino. Ele disse lá, meu filho, venha para os meus braços. Ele disse, tio, eu tenho medo, tio, que essa mina vai explodir. Não vai acontecer nada com você. O menino foi com muito sofrimento, que era tirar o pé e explodir. Ele tirou o pé e foi para o colo do tio. E a mina não explodiu. O tio foi caminhando com o menino. Quando ele passou o cerco, a mina explodiu. A família inteira de judeus se converteu a Jesus de Nazaré como Messias. Depois, o exército analisou a mina do que explodiu, disse que não tinha defeito a mina. Na hora que a criança tirou o pé, era para ela ter explodido. Não tinha defeito a mina. Aquilo ali foi, então, um verdadeiro milagre que aconteceu. Então, assim, nós temos essa situação que os judeus só aceitariam essa situação se Jesus de Nazaré fosse o Messias. Agora, avançando, porque a história é muito bela, nós estamos diante da carta de São Paulo aos Colossenses desde a semana passada, desde quarta, e vamos até essa quarta, quinta-feira dessa semana, escutando a carta de São Paulo aos Colossenses. Muito provavelmente, Colossenses era o pessoal que morava na cidade de Colossa. Então, São Paulo vai dizendo diversas coisas muito belas. Queria frisar, procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações do Cristo em solidariedade com seu corpo, isto é, a igreja. Os primeiros cristãos desenvolveram um pensamento que a igreja era o corpo do Cristo. E de onde e como isso se desenvolveu? É dito que se desenvolveu a partir da Eucaristia.
todos os que comungavam faziam parte do mesmo corpo. E se todos nós fazemos parte do mesmo corpo, nós somos o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Quando nós comungamos, todos nós fazemos parte do mesmo corpo do Senhor. Nesse texto aqui, São Paulo diz umas coisas muito belas aos Colossenses, dizendo que ele foi chamado para transmitir a plenitude da palavra, o mistério escondido dos séculos. Que nós possamos também alcançar essa plenitude da palavra de Deus, desse mistério. São Paulo também comenta que ele se esforça muito e que ele passa por uma luta muito difícil por eles, pelos que estão em Laodiceia, que era perto de Colossas, e por todos os outros. São Paulo sofria muito pelos fiéis da igreja. Ele dizia que estava no intenso combate para que eles pudessem acolher a palavra de Deus. E é no intenso combate que nós também estamos e precisamos enfrentar esse combate com a graça de Deus, para que outros alcancem também a palavra do Senhor. Mas como a liturgia, nós estamos exatamente nessa carta de São Paulo aos Colossenses, ao povo de Colossa, aconteceu que tem uma história muito bela, gente, que eu queria partilhar com vocês, que está representada nesse quadro pintado por quem? Imagine por quem? Pelo Rubliev, o nosso querido amigo, aquele mesmo pintor que pintou o ícone da Trindade. Então nós temos aqui o São Miguel, não dá para ver, talvez por ele tenha aqui um bastão, não é? Isso aqui seria um rio, aqui tem uma fenda, um buraco, que o rio entra dentro do buraco, e aqui um bispo com a igreja. O que é que trata essa história e esse painel? Essa pintura narra de um fato, de uma aparição de São Miguel. É dito que na cidade de Colossa, que também é chamado Conas, na cidade de Colossa, São João Evangelista foi por lá pregar e recebeu uma inspiração divina que era para ele pregar sobre São Miguel, nesta cidade, sobre as virtudes de São Miguel. Então ele pregou nessa cidade sobre as virtudes de São Miguel, e onde ele pregou, diz que brotou uma fonte, e que foi revelado para ele que as pessoas que bebessem aquela água dissessem, não é? Que bebia aquela água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de São Miguel Arcanjo, e que receberiam graças. E assim foi. As pessoas começaram a ir nessa fonte e bebiam dessa água, diziam isto, e recebiam muitas graças. Acontece que tinha um homem perto dessa cidade de Colossa, que tinha uma filha muito doente, muito enferma. E São Miguel apareceu para ele, dizendo para ele ir até Colossa, e que bebesse da água e dissesse que bebia aquela água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de São Miguel Arcanjo. E ele foi com muita esperança levar sua filha, e quando a filha, que estava muito doente, bebeu dessa água, dessa fonte, ela ficou curada. Então essa fonte começou a ter muita fama nessa região, e um bispo construiu uma igreja para proteger essa fonte. E como aconteceu muitas graças através dessa fonte, os pagãos começaram a ter raiva dessa fonte, desse local. Então fizeram uma drenagem para que um rio fosse em direção dessa fonte e botasse abaixo essa fonte, submergisse essa fonte. Aí é dito que quando o rio ia em direção à fonte, ele voltou ao contrário de onde estava vindo, e não atingiu a fonte. Os pagãos, muito irritados com esta situação, pegaram o bispo, arrastaram o bispo, puxaram o cabelo dele, maltrataram, e é dito que quem fez isso teve a mão que ficou seca. Então eles promoveram outra drenagem de outros 2 grandes rios para submergir a cidade e a fonte, essa igreja onde estava. Então, a história narra que São Miguel, o bispo, o arcebispo do local, da cidade de Colossa, rezou muito na igreja pedindo ajuda de São Miguel.
e que São Miguel foi e apareceu para ele, dizendo para ele se colocar fora e ao lado dele. E onde São Miguel tocou, quando o rio veio, primeiro diz que quando o rio veio, os dois rios vieram juntos, eles ficaram com uma barreira, ficaram como uma muralha, não avançaram. Depois diz que São Miguel subiu no monte e tocou na rocha, e onde tocou a rocha fez uma fenda. E depois São Miguel, arcanjo, subiu no monte, fez o sinal da cruz para aquela muralha, e a água foi direto para a fonte. Então, é dito que o povo daquela época ficou muito maravilhado com esse milagre que ocorreu lá na cidade de Colossa. E o pessoal lá da Grécia, o povo lá da Igreja do Oriente, celebra ainda no dia 6, que é a data comemorativa, 6 de setembro, a data comemorativa desse milagre, ainda na igreja se celebra. E havia um mosteiro em Moscou, que era um mosteiro chamado, se eu não me engano, Chunov. Havia um mosteiro que foi erigido em homenagem, lá em Moscou, a este milagre de São Miguel Arcanjo, onde eram batizados os cisares lá da Rússia, os imperadores da Rússia. E que quando veio a Revolução Comunista, destruiu esse convento lá em Moscou, que foi construído para homenagear este milagre de São Miguel. Como também os comunistas destruíram vários outros templos, destruíram a Igreja da Ressurreição, e há pouco tempo que teve uma Copa lá, na Rússia, apareceu aquela Catedral de São Basílio, com aquelas cúpulas muito belas atrás no fundo, que hoje é um museu. Ela só não foi destruída pelos comunistas porque um engenheiro que negociou com o governo que não destruísse, transformasse a igreja no museu, ele conseguiu que a igreja lá, aquela catedral, não fosse destruída. Mas ele acabou indo para os gulags, para os campos de concentração, em castigo por ele ter protegido a igreja de São Basílio. Isso nós temos, infelizmente, esse problema também dessa perseguição comunista à fé e a esses milagres. Mas nós, olhando para esse belo painel que comemora este milagre de São Miguel, nós então queremos fazer a nossa oração ao Senhor neste dia 6 de setembro, olhando para o painel. No silêncio do seu coração, se coloque na presença de Deus. E apresente o seu pedido ao Senhor. Peça ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que você deseja alcançar. Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, queremos te apresentar todos os pedidos que são apresentados hoje no altar, particularmente os milagres que o teu povo te pede pela intercessão de teu Filho, pelo auxílio de São Miguel Arcanjo. Particularmente te apresentamos, Senhor, os pedidos por cura, por libertação, que dentro particularmente dessa festa, desse dia que se faz memória dessa aparição tão bela de São Miguel, e também dentro desse período, caminhando para a festa de São Miguel, ao final do mês, nós possamos, todos nós, nossas famílias, o nosso país, o mundo inteiro, alcançar muitas bênçãos e proteção do Arcanjo, Príncipe da Milícia Celeste. Tudo isto nós os pedimos a Deus em nome de teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.